Bem-vindo ao canal Mensagens Bíblicas. Hoje nós estamos no quadro Entendes tu que lês? E nessa feita nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. Será que verdadeiramente Adão teve outra mulher? Vem comigo, vai ser bênção de Deus na sua vida. E hoje nós estaremos abordando um tema que é muito falado na internet aí, vem circulando. Uma pergunta, e até uma afirmação de muitos, que é: Adão teria uma segunda mulher? Eva seria a sua segunda mulher? Quer dizer que Adão poderia já ter tido outra mulher antes de Eva? É interessante que o texto base de algumas pessoas que tentam usar a Bíblia, tentam usar a Bíblia como argumento, eles pegam esse texto aqui de Gênesis capítulo 1, versículo 27. Com base nesse versículo aqui, eles colocam outra mulher a não ser Eva. De que seguinte forma, eles pegam o texto Gênesis 1, 27, que diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Perfeito? Então essa primeira criação que eles creem é a criação de uma mulher, certo? Homem e mulher. Só que o nome dela seria esse nome, Lilith, que algumas traduções colocam até como algumas modos de falar que seria o nome dela, seria noturno, algo noturno, algo como fosse trevas, Então, nessa mitologia, vou colocar até aqui Lilith, isso aqui é uma mitologia, isso aqui é um mito, tá bom? Isso aqui é um mito, isso aqui não é verdade, isso é um misticismo, tá certo? Que coloca ela como uma primeira mulher, tá certo? Então o que acontece? Eles pegam aqui a criação do homem e a mulher como a primeira mulher. Só que eles não é bíblico, nada disso é bíblico. Por isso que é um mito, é uma lenda. Isso aqui é uma lenda. Não existe na Bíblia Sagrada. Disseram um tempo aí que em 1948 acharam uns pergaminhos, gnósticos, místicos, que teria o nome dela, dessa mulher, mas isso é mentira, tá certo? A Bíblia, ela condena essas práticas que é contra a própria palavra do Senhor, Então, é uma lenda, não é uma verdade absoluta. Então, o que acontece? Essa mulher, ela seria a primeira mulher de Adão, só que era desobediente a ele. Ela é desobediente não obedecia a Adão. E por isso ela foi banida, ela foi rejeitada, porque ela não obedecia a Deus e muito menos a Adão. Então nessa mitologia ela foi expulsa. E algumas outras histórias que inventam sobre ela. Desse conceito de Lilith, o que acontece? Eles veem Lilith como uma nova criação, como uma primeira criação, não formado da costela de Adão, mas do pó da terra. Assim como Adão foi criado. Então, eles veem como a primeira criação, Lilith, como do pó da terra, e não como Eva da costela. Por quê? Eles veem aqui o capítulo 2, versículo 18, no 2:18, eles veem esse versículo aqui, olha o entendimento deles. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjuntora que seja idônea, tá certo? Que seja digna, seja apta a estar com ele, Uma pessoa que tenha um bom andamento. Então, através do versículo aqui, eles creem que levantar essa bandeira acerca de Lilith, eles creem que Lilith não foi como uma boa mulher para Adão,
né? Ela não foi uma pessoa que ajudou ele. Por isso que no versículo 18, para aqueles que creem nisso, está falando que Deus ia criar uma mulher que ajudasse, porque Lilith não tinha ajudado Adão no trabalho dele, no modo de, né, de conduzir um lar, né? Até porque Adão, na criação, ele não tinha pessoas lá, só tinha ele e animais. Então ele viu os casais de animais, ele estava sozinho ali. Ele começou a dar nome aos animais. Deus deu essa missão para ele, antes da mulher vir, antes dele ter uma mulher, né, quando ele estava só. E ele começou a perceber, Deus percebeu que ele ficou triste também. Eu creio que meio reflexivo, porque ele percebia que os animais andavam né, o casalzinho, a fêmea e o macho, e ele sozinho, sempre só dando nome para os animais. Aí Deus, sim, depois Deus fez com que ele caísse num sono pesado, no versículo 21, né, que foi tirado da sua costela e foi criado Eva. Então, no conceito, desse conceito de entendimento da mitologia de Lilith, Lilith teria sido criado do pó da terra, assim como Adão foi criado. E eles olham o versículo 18 como fosse uma resposta de uma segunda mulher para Adão, porque a primeira não tinha sido própria para ele, não foi bom para ele, então Deus teria feito outra através do versículo 18. Eles têm esse entendimento errado, de uma forma errada, totalmente errada, porque na verdade, quando no versículo 18, no versículo 18, ele está falando, Deus está ensinando, está demonstrando como ele criou, né? Está falando como ele criou o homem, tá certo? Porque no capítulo 1, versículo 27, Deus só fala que ele criou o homem, macho e fêmea, ou criou, Deus criou o homem, homem e mulher. Só que Deus, no versículo 18, é como se Deus falasse assim, aliás, deixa eu falar como eu criei o homem, como eu criei a mulher, né? Então aí sim que Deus falou verdadeiramente, no versículo 18, como ele criou Eva. Então não é uma segunda mulher. Esse capítulo 2, versículo 18, é a mesma mulher do 1, 27. Né? Tirando essa mitologia aqui, né? Essa mitologia de Lilith. Tá certo? Então cuidado, irmãos, quando as pessoas leem a Bíblia de uma forma errada. Eu até vou ler mais aqui, no versículo 20, ele diz assim, assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava a ajudadora idônea, tá certo? Então ele estava sozinho nessa época, ele estava dando nome aos animais. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, versículo 21, e este adormeceu e tornou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tornara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem, no versículo 23, no versículo 23, eles também usam esse versículo para falar que é outra mulher, quando ele diz assim, então disse o homem, que é Adão, dizendo, este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada de varoa, porquanto do varão foi tomado. Olha, esta agora é osso dos meus ossos. Vou até escrever aqui. Esta agora é. Mas por que Adão falou isso? No conceito dos que creem em Lilith, é porque ele está falando assim, como se Adão estivesse falando, agora sim essa mulher vai me obedecer. Agora sim essa mulher vai fazer parte de mim, porque ele foi tirado da minha costela. Não foi criado como o pó da terra, mas sim foi tirado da minha costela. Então a mentalidade deles é totalmente errada. Porque na verdade Adão está falando dele tanto ver animais, ver bichos, né, feras, e nenhum ser humano, só ele. Né? Eu acho que ele só conseguia ver ele mesmo quando ele se olhava na água, no reflexo da água, alguma coisa que desse para ele se ver, né? Porque não havia espelho, não existe espelho, né? Então eu creio que quando ele olhava a água, ele via só o reflexo dele mesmo ali, e só ele vendo todos os seres diferentes dele, ele sendo único. Por isso que quando ele fala, no versículo 23, ele fala assim, agora sim,
essa mulher que é Eva, agora sim, essa faz parte de mim, porque é igual a mim, é parecida comigo, é um ser humano, tá certo? Então, é muito errado o conceito de Lilith. Então, irmãos, esse conceito é errado, não caia nessa, eu só estou trazendo um pouquinho da história, tá certo? Para se você ouvir isso em algum lugar, você saber que é o engano do diabo, engano do maligno, porque ele quer desviar você da verdade bíblica, amém? Então, nada na Bíblia, não existe na Bíblia esse nome aqui, Lilith, não existe, mas está bombando na internet, tem, né, muito misticismo em volta disso, tá certo? Então eu trouxe esse caso aqui, só para vocês verem uma coisa, que como a mentalidade das pessoas entenderem o versículo errado, só por causa dessa palavra, e algumas outras, e alguns misticismos que tem por fora, né? Conceitos de invenções, né? De lendas que trazem como se fosse uma verdade absoluta. Então, na verdade, isso aqui é uma lenda, é uma historinha da carochinha, né? Que o pessoal fala, tá certo? Lembrando que os ossos, quando Deus tirou da costela de Adão, né? Tem alguns estudos que dizem que falta costela no homem, o homem tem um par de costelas a menos que uma mulher, mas isso é mentira, que nós quando estudamos um pouco isso, você vê que a anatomia do homem e da mulher é igual, o tanto de costelas, é os mesmos pares de costelas que tem o homem e a mulher, tá certo? A única diferença é a espessura óssea, que do homem é mais grossa e a da mulher é mais fina, porque ela tem que suportar menos peso, e o homem é para carregar mais peso mesmo, tá certo? Fazer o quê, né? Então o homem já foi feito, a armadura dele, né, da esquelética, já foi feita para o trabalho mais braçal, mais pesado, tá certo? Mas para a mulher não, é um pouco mais frágil no sentido ósseo, tá certo? Então que Deus venha abençoar a vida dos irmãos, eu creio e espero que tenha sido útil para os irmãos, amém? Então isso aqui é um mito, eles usam esses versículos aqui que eu citei, e lendas por fora, histórias por fora, falando que é uma verdade absoluta, é uma mentira, tá certo? Então eu só trouxe isso aqui no quadro Entende Tu que lês, para que se por acaso você ouvir isso em algum lugar, tá? Não fique, ai meu Deus, eu não sabia disso, ai é verdade isso, não. A palavra do Senhor de Deus não deixa você enganado. Então não existe Lilith, isso é uma invenção do adversário, porque até então Adão já seria um homem com a segunda esposa, né? Então já estaria começando tudo errado a criação do homem, tá certo? Deus não ia fazer esse erro, amém? Que Deus venha abençoar os irmãos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu joinha, faça seus comentários, amém? Que Deus venha abençoar a vida dos irmãos de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.